Muito bem, pessoal, bom dia. Hoje, por um motivo especial, nós vamos participar da ceia. Então, eu não vou continuar a nossa caminhada pela Epístola de João, tá? Retomaremos quando for apropriado. Mas já faz algum tempo eu estava pensando no que falar nesse momento de ceia bem específico. E o que me motivou a pensar nisso foi um meme que eu vi na internet. Era uma pessoa, ela estava tipo numa piscina, assim, aproveitando um momento bem legal, assim. E aí embaixo estava escrito assim: se um dia eu fui pobre, hoje eu não lembro, né? Não tem problema, eu acho bem legal, achei bem divertido. Mas eu fiquei pensando, né, do porquê nós levantamos hoje de manhã e resolvemos estar aqui presente, né? Estamos todos aqui presentes. E por que nós vamos participar desses elementos aqui? Por que nós temos que fazer isso? Porque nos foi ensinado pelos pais. Talvez você teve o privilégio de crescer numa igreja e talvez o fato de você crescer nessa igreja te deu a oportunidade de ter isso como uma cultura. Mas você entende o real motivo do porquê nós temos que participar desses elementos? Por que é tão importante que nós separamos dentro da nossa comunidade um momento bem específico? Isso porque nós somos protestantes, né? Porque quem conhece a Igreja Católica sabe que a comunhão, que é o que representam esses elementos aqui, ela é feita em todas as missas. Foi um costume muito mais dos protestantes em celebrarem momentos específicos a ceia, porque desde muito cedo, domingo era sempre o dia de partir o pão, se você parar e olhar para a história da igreja. E às vezes eu acho que nós corremos o risco, eu corro o risco, qualquer um de nós corre o risco, de estarmos presentes aqui, participarmos desses elementos, sem compreender exatamente o porquê nós precisamos participar desses elementos. Então hoje, motivado por aquela ideia, se um dia eu fui pobre e não lembro, às vezes nós como cristãos, a gente pensa assim: se um dia eu fui pagão, se um dia não fui cristão, não lembro. E às vezes nós estamos em alguns meios e nós nos acostumamos com as pessoas da igreja e nós só conversamos com as pessoas da igreja, e às vezes estamos em um meio que nos dificulta estarmos com pessoas que não são. E isso é um problema porque eu volta e meia estou em um círculo de pessoas que não é cristão e eu escuto umas conversas assim meio estranhas, aquilo me causa escândalo. E eu acho que tem que causar escândalo, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar para eles com misericórdia e não com julgamento. Porque eu um dia estive nessas rodinhas de conversa. Eu um dia estava falando essas palavras extremamente chulas e toscas que eles estão falando, e hoje agride o meu ouvido porque houve alguma ação de Deus na minha vida e mudou isso. Mas eu sem Cristo continuo exatamente daquele jeito ali, com os mesmos valores, na mesma condição, falando as mesmas coisas. E às vezes nós como cristãos, a gente diz assim: nossa, ainda bem que a gente não é que nem aqueles caras ali. E eu não vou começar a me misturar com eles, porque eles não são, dignos da minha presença e tudo mais. Mas nós vamos esquecendo que um dia nós não pertencíamos ao círculo dos salvos em Cristo, transformados pelo Espírito Santo. Então hoje nós participamos desses elementos aqui para nos lembrarmos que ainda não estamos prontos. E que ainda precisamos levar essa mensagem àqueles que ainda não alcançaram essa verdade do Evangelho. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre uma história muito antiga. Uma história muito antiga. Então, já abra a tua Bíblia no livro de Gênesis.
Para você ver como é muito antiga mesmo esse negócio. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ler só esse versículo nesse capítulo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Se você voltar um pouquinho os olhos, capítulo 1, versículo 27, explica de forma mais geral isso. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem, toda a terra que produz semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para você. E dou todos os vegetais como alimento, tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde de manhã, esse foi o sexto dia. Então, desde a primeira semana da criação, vamos usar esse termo, né? A Bíblia já nos fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E de onde ele foi tirado? Ele foi tirado do pó da terra, é o que diz aqui no livro de Gênesis. Então essa primeira parte eu chamo de do pó à glória. Porque simplesmente do pó da terra, Deus cria o homem, a humanidade, e a ela entrega o privilégio de ser a sua imagem conforme a sua semelhança. E mais do que isso, diz para ela: domine sobre toda a criação. Vocês são abençoados por mim. E quando a gente fala sobre ser abençoado por Deus, não significa receber uma bênção e ficar sentado em berço esplêndido. Ser abençoado por Deus é ganhar uma tarefa. A humanidade, desde o princípio, ganha uma tarefa: domine, governe, gerencie, conduza a criação. E você vai ver, quando Abraão é abençoado com uma missão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim foi com Jacó, assim foi com Moisés, assim foi com todas as pessoas. Ser abençoado por Deus é receber então uma tarefa. E o homem, agora a humanidade, homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus, agora recebem uma tarefa de tornar-se consciente e responsável da função que Deus entregou para eles, que é o quê? Cuidar, proteger, reger e promover vida na criação. Eis aí o papel da humanidade no princípio. Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Eu acho muito importante nós lembrarmos dessa verdade. Ambientes urbanos, e eu quero dizer isso com muito cuidado, ambientes urbanos não são o lugar onde Deus planejou para nós vivermos. Ah, mas a gente gosta das cidades, dos confortos da cidade e tudo mais. Lembre-se que a primeira cidade a ser fundada foi Babel. Porque o plano original sempre foi o homem viver em um lugar cercado pela natureza e cumprindo o seu papel diante da criação. Nós é que agora, hoje, nos cercamos dos celulares, do concreto, da tinta, das televisões, do conforto, do ar-condicionado e tudo mais. E eu não estou dizendo que fazer isso é pecado. Eu só estou dizendo que estar nessa condição é vivermos fora do padrão que Deus planejou. Eu lembro de 2 filmes que eu assisti, você talvez tenha assistido, chama O Todo-Poderoso. Definitivamente eu acho que esse filme não tem nada a ver com a Bíblia. Mas o Todo-Poderoso 2, ele tem uma parte muito interessante, porque ele tem que prevenir uma enchente, uma inundação meio que parecido com Noé, assim. Se você lembrar do filme, você sabe. E o que eu acho legal é que ele está olhando um conjunto de condomínios e tudo mais, onde ele mora, numa parte alta,
E uma hora Deus senta do lado dele e diz assim: deixa eu te mostrar o plano original. E o plano original saía a todas as casas e tinha como Deus havia planejado para ser aquele vale. E ele olha para Deus e diz assim: muito melhor do que está hoje, né? Sim, muito melhor do que está hoje. Então nós fomos criados do pó, da parte mais simples e humilde que pode existir, e trazidos à glória por Deus. O versículo 16 de Gênesis 2 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. E aqui eu acho interessante que Deus deu para a humanidade a capacidade de escolha de como iria exercer o seu papel na criação. Se eles iam exercer o seu papel dentro da criação de forma obediente, dependente e em temor, ou a segunda opção, em rebeldia, independência e alienação. E lembra que eu falei no princípio, e o versículo 15 fala: cuidar, proteger, reger e promover vida. E nós já sabemos a história que a humanidade escolheu a segunda parte. Ela ia exercer o seu papel dentro da criação por meio de rebeldia, independência e alienação. Tanto que no capítulo 3, versículo 19, nós temos uma condenação de Deus, ou uma parte da condenação que Deus dá à rebeldia humana, e ele diz assim: com o suor do seu rosto você comerá seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. A primeira parte do livro de Gênesis é do pó à glória. Mas a partir do capítulo 3, é da glória ao pó. O caminho é totalmente reverso. E olha só como é legal que Gênesis capítulo 2, 7 fala: do pó Deus tirou o homem, soprou-lhe fôlego de vida e ele se torna um ser vivente. E a condenação de Deus é: porque foste rebelde, a partir de agora tu vai suar até morrer e voltar ao pó, porque você é pó. Então, do pó à glória, e a segunda parte é da glória ao pó. E nós nos esquecemos muitas vezes dessa verdade. Nós nos esquecemos dessa rebeldia. Nós gostamos de ostentar a cruz sem realmente saber o motivo dela. Porque o motivo dela é muito importante. Porque Deus vai novamente trazer o pó de volta à glória. Ezequiel capítulo 37. Vamos lá. Ezequiel capítulo 37 é um versículo, é um capítulo extremamente rico. Nós vamos ler só os primeiros 14 versículos, tá? Então, eu quero que você preste atenção no que Deus está falando aqui a este profeta. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1, então, começa dizendo assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida.
Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Agora aqui nós temos então uma visão do profeta olhando para o povo de Israel. A nação que talvez fosse a única que pudesse dizer: não, as outras nações estão mortas, nós estamos vivos. E o profeta tem uma notícia bastante triste para dar para essa nação: vocês estão mortos. Vocês estão mortos e não passam de ossos. E esse vale então representa o povo de Deus. O próprio Deus, ao revelar no versículo 11 o motivo dessa visão ao profeta, já diz: esse povo é a nação de Israel. Osso seco significa um ponto sem retorno. Ponto sem retorno significa que se você está ali, não tem mais como você voltar para o início. Ossos secos é o ponto sem retorno de qualquer organismo vivo ou morto. Tem como mudar a realidade disso? Deus olha para o profeta e diz assim: tem como mudar a realidade desses ossos, a não ser deixá-los ali e continuar a sua ação até virar pó? O povo de Israel estava em um vale de morte espiritual, que só pode ser transformado por uma ação divina. Algo morto não pode fazer nada para mudar a sua condição. Ele só pode receber vida de uma fonte externa. Semana passada eu tive o desprazer de estar em um lugar em que uma pessoa desmaiou, caiu. Mas assim, quem já viu alguém desmaiar sabe que se ela está em pé, ela desaba, literalmente. E aí nós tivemos que virá-la, e ela bateu a cabeça, começou a sangrar a boca, e nós paramos, e elevamos a perna, e aí ele voltou, e acordou, e ali eu descobri que ele não podia fazer nada por ele mesmo, e olha que ele não estava morto ainda. Mortos não podem, sem uma ação externa, ter vida em si mesmos. Será que nós temos alguma coisa parecida com isso? Eu quero que você vá agora ao último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Versículos 1 e 2 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer,
pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Assim como o profeta olhou e teve que encarar, o profeta Ezequiel teve que encarar um vale de ossos secos representando o seu povo, João teve que mandar uma mensagem a uma igreja cristã com os mesmos dizeres. Você até parece que está vivo, mas na verdade está morto. Eu vejo que algo muito semelhante arrisca, põe em perigo a igreja hoje. Nós podemos correr o risco de parecermos vivos e estarmos espiritualmente mortos. Como aquele vale dos ossos secos, como a igreja de Sardes. Eu vejo muitas vezes o evangelho sendo sufocado. O evangelho verdadeiro, ele está sendo açoitado. E cada vez menos a gente consegue ouvir o evangelho verdadeiro, seja de onde quer que ele esteja sendo pregado. Eu vejo muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, se tornando muito amigos de condições do mundo, de valores mundanos. E algo que não acontece rapidamente, mas paulatinamente vai acontecendo e vai se tornando valores que nós vamos deixando as coisas acontecerem. Tem muita gente flertando com prazeres, valores do mundo, tendo pouco cuidado com sua santidade, tendo pouco cuidado com a aparência da sua santidade, em uma apatia espiritual, em uma dedicação a um monte de outras causas que não é o evangelho e que não tem nada a ver com o evangelho. E eu acho que isso são sinais de que a igreja está morrendo, como a igreja de Sardes. Por isso a palavra no versículo 2 é: fortaleçam o que resta e que estava para morrer. Cuida daquilo que ainda não morreu, porque nós precisamos estar atentos a essa realidade. Nós corremos o risco de vivermos uma cultura cristã que dá a aparência de um cristianismo sendo efetivo, enquanto na verdade não é. E nós entramos por aquela porta e participamos desses dois elementos sem entender de onde fomos resgatados. Pior ainda, voltando para aonde nós fomos resgatados. Eu li que no capítulo 2 de 1 João, na última semana, João fala: não amem o mundo. Por que nós não devemos amar o mundo? Porque o mundo foi da onde você foi resgatado. Foi resgatado da onde? De Marte. Por isso o cristão que se alia e toma valores do mundo, ele está voltando da onde ele foi tirado. E nós continuamos uma amizade com o mundo. E aí vamos aqui sentar e vamos participar dos elementos que representam o sacrifício de Cristo na cruz, cheio de valor mundano. Porque a gente acha que isso aqui é capaz de nos dar algum tipo de poder mágico e santidade. Nós que temos vivido em um momento em que o cristianismo está em risco e a gente começa a acusar as pessoas e tudo mais, mas nós precisamos olhar para nós mesmos como igreja, o porquê estamos participando desse momento aqui. Porque nós mesmos como igreja às vezes estamos cheios de valores mundanos. E eu acho legal que quando Deus vai falar lá em Ezequiel, ele fala para Ezequiel duas ações que ajudam a igreja e os ossos secos voltarem a ter vida. Uma das palavras é profetiza. Mas profetiza o quê? O que Ezequiel tinha que profetizar? Nós lemos ali agora, me ajuda aí. O que Ezequiel tinha que profetizar? Pode abrir lá em Ezequiel 37, não tem problema. O que nós temos que profetizar? Profetize a estes ossos secos e diga-lhes
Hã? Ouçam a palavra do Senhor. Como é que a gente está no nosso conhecimento da palavra de Deus? Como é que a gente está no conhecimento da Bíblia? A primeira ação é profetiza, ou seja, fala, mas fala a palavra do Senhor. É interessante que para esses ossos secos, Deus não diz assim, não, meu povo está precisando de mais autoajuda. Não, livro de autoajuda, vai procurar uma autoajuda que isso aí vai dar certo. Não é isso que ele fala que o povo precisa. Também ele não diz, olha, meu povo está precisando de palavras positivas. Está precisando dizer assim, confia no Senhor e vai dar tudo certo. Investe um pouquinho e se colherá muito. Olha, o cristianismo não tem sofrimento, não tem problema nenhum, é só aproveitar. É uma onda que você surfa assim, ó, até chegar ao céu, é uma beleza. Engraçado que Deus não diz para o profeta, diz assim, diz para Israel que ele está precisando de artifícios místicos, de coisas mágicas, de fazer cerimônias espirituais, mágicas, místicas, cósmicas, que comprem de alguma forma o meu favor. Ele diz, profetiza a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 16, nos dá uma dica, porque Romanos 1,16 diz assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O evangelho é a salvação, o evangelho tem poder, e não qualquer outra coisa que possa ser feita dentro da igreja. É engraçado que hoje nós vivemos, e basta você ter rede social para saber disso, talvez no momento em que mais cuidamos da alimentação do nosso corpo. Ao mesmo tempo, o lugar que mais tem contradição, né? Uma hora não pode comer isso, outra hora deve comer isso, e aí aquilo faz mal, e é um veneno e tudo mais. Mas nós estamos todos preocupados em como é que vamos tornar o nosso corpo bonito, bom. Então nós queremos dar só alimentos legais, nós queremos ter uma dieta exemplar, enquanto a nossa alma está morrendo de fome. Enquanto a nossa alma está sendo intoxicada por qualquer tipo de palavra boba, inútil, que vem do mundo. E nós estamos ouvindo, e nós estamos postando um monte de coisa que não faz sentido espiritualmente. Quando postamos alguma coisa espiritual nas nossas redes sociais? Quando postamos? Porque na maior parte nós queremos apenas mostrar o que estamos fazendo, o que estamos comendo, o que estamos escutando, o que estamos dançando, o que estamos tirando férias aonde, o que estamos... É pecado fazer isso? Não, não é pecado. Eu gostaria realmente que todos estivessem fazendo a mesma coisa, alimentando as suas almas com o mesmo empenho. Esse é o meu desejo. Profetiza a palavra. As pessoas precisam ouvir a palavra. Segunda coisa, se você voltar lá para Ezequiel 37, primeira ação é a palavra de Deus. A segunda ação é qual? Profetiza a palavra, depois profetiza o quê? Profetiza a palavra. Depois ele vai falar, profetiza mais embaixo ali, versículo 9. Profetiza o Espírito. Precisa haver um elemento externo, dependência do Espírito Santo. Palavra de Deus e dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um papel extremamente importante, vital na nossa vida espiritual. Nós temos a palavra de Deus que foi inspirada a pessoas pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito capacitou e revelou tudo aquilo que era necessário. Agora, o Espírito precisa nos dar entendimento do que foi escrito. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia de cabo a rabo, mas não conseguem tirar um princípio dela,
porque não são cristãos, porque não conhecem a Deus. Mas quem conhece é iluminado pela ação do Espírito Santo. E é capaz de tirar daqui agora alimento para a sua alma. Então não basta apenas a palavra sem que haja a ação do Espírito. E é legal que Deus fala para o profeta agora, profetiza o Espírito. Isso significa que nós, como igreja, não precisamos mudar um método de evangelismo, um método de pregação. Nós não precisamos inventar uma técnica nova para atrair as pessoas a Jesus. Nós não precisamos de mais recursos para atrair pessoas a Jesus. Nós não precisamos de mais recursos humanos ou recursos financeiros. E não adianta nós termos tudo isso se nós não estivermos plenos do Espírito Santo. Podemos até ser uma igreja rica, podemos até ser uma igreja opulente, podemos até ter um templo, coisa mais linda, e se não houver a ação do Espírito Santo, não vai adiantar nada. Por quê? Porque só o Espírito Santo é capaz de abrir os olhos da nossa alma e nos convencer do pecado, e por isso estamos aqui hoje, e é por isso que precisamos partilhar desses elementos aqui. Porque o Espírito Santo um dia se levantou e disse: você é pecador. E eu disse sim. Contra essa verdade eu não posso argumentar. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ao mesmo tempo ele nos convence da justiça. E nos convence, por último, do juízo. João 16, 8-11. Eita, peraí. Não posso fazer orelha na minha Bíblia aqui. João 16. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Começa no versículo 5 do capítulo 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Só o Espírito Santo é capaz de tocar o coração. Só o Espírito Santo é capaz de regenerar vidas. Só o Espírito Santo é capaz de converter coração. Só o Espírito Santo é capaz de santificar. Só o Espírito Santo é capaz de selar e nos deixar preparados, santos, puros e imaculados para o dia em que nós casaremos com Cristo. É isso que diz o Apocalipse. Não tem outro jeito, não tem outra forma. E é por isso que nós hoje estamos aqui. Nós não estamos provando desses elementos porque nós merecemos. Nós não estamos provando desses elementos porque eles são mágicos, místicos. Nós não estamos provando desses elementos porque eles nos tornam melhores do que qualquer outra pessoa. Nós estamos provando desses elementos porque nós cremos que é assim que Deus está levando novamente o pó à glória. E aquela história que começou com pó, termina na glória dele. E aí nós vamos cumprir definitivamente aquilo que nós fomos criados para ser. E nós teremos definitivamente, de uma vez por todas, encontrado o significado da nossa alma. E nós vamos conseguir descansar em Cristo. É por isso que estamos aqui hoje reunidos. E toda vez que nós provarmos desses elementos, nós precisamos lembrar desta verdade. Toda vez que nós pegarmos esse pedaço de pão e este cálice, e representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nós temos que lembrar que estamos sendo transformados de pó até a glória dele. E é para isso que nós estamos aqui. Então, assim como João viu uma igreja morta, assim como Ezequiel teve que encarar o seu povo morto,
nós, pela ação do Espírito Santo, por meio da sabedoria da sua palavra, vamos ser transformados. E esses ossos voltarão a ter vida, tendões, carne e principalmente um espírito que nele habita, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Para isso nós estamos participando desses elementos hoje aqui. Então agora cada um de nós vai vir até aqui na frente e pegar os elementos. Nós vamos sentar e nós vamos participar todos juntos desse momento. Todos aqueles que já entenderam essa verdade estão convidados a participar desses elementos. Todos aqueles que são capazes e iluminados por meio do Espírito Santo de entender o valor do sacrifício de Cristo por nós, está convidado a pegar desses elementos e participarmos todos juntos. Ok? Pessoal